Ela pegou o bilhete, leu em silêncio e deixou sobre a mesa sem dizer uma palavra. Apenas anotou os valores com precisão e saiu. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Essa história talvez não seja sobre heróis ou vilões, mas sim sobre o que resta de nós quando ninguém está olhando. Sobre o que alguém é capaz de fazer ou de não fazer, mesmo quando a oportunidade de se aproveitar está escancarada na frente dos olhos. E sobre como uma atitude simples pode desmontar as defesas de um homem que já não acreditava em mais ninguém. Arthur Mendonça já não era o mesmo desde que perdeu a esposa em um acidente brutal, 3 anos atrás. Desde então, vivia recluso em sua mansão nos arredores de Petrópolis, cercado por desconfiança, sistemas de segurança e um silêncio que parecia mais prisão do que refúgio. Cada novo funcionário era visto como uma ameaça. Amigos viraram ausentes, familiares, oportunistas. Empregados mais antigos passaram a ser vigiados por câmeras ocultas e testes silenciosos. Para ele, o mundo havia se tornado um campo minado e o amor uma fraqueza imperdoável. Foi nesse ambiente de frieza e paranoia que Laura Ramos apareceu. Contratada por uma agência conceituada, chegou com currículo impecável, olhar sereno e modos educados. Não falava mais do que o necessário. Executava suas tarefas com precisão, quase como se nem existisse. Mas foi justamente essa calma que despertou algo estranho em Arthur. Desconfiança. Gente que é boa demais esconde coisa, dizia para si mesmo. E depois daquela conversa venenosa com o sobrinho João Paulo, a frase ficou ecoando na sua mente. Gente simples sabe se esconder bem. Nos dias seguintes, Arthur não pensava em outra coisa. Queria ver até onde aquela mulher iria. Foi então que arquitetou um plano sórdido, um teste frio e calculado. Deixou propositalmente o cofre do escritório aberto, recheado de dinheiro, joias e documentos, e se escondeu no cômodo secreto com suas câmeras e telas. Queria ver com os próprios olhos do que ela seria capaz quando achasse que ninguém estava vendo. Sentou na poltrona escura, ajeitou o microfone no bolso da camisa e esperou. Quando Laura entrou no escritório, o coração de Arthur acelerou. Ela parou, viu o cofre aberto, franziu levemente a testa. Aproximou-se com calma. Ele segurou a respiração. Mas então, em vez de mexer, contar ou esconder qualquer coisa, ela apenas se abaixou, puxou um pequeno bloco de notas da bolsa e escreveu. A letra era firme, organizada. Cofre estava aberto às 10h42. Contém X reais, icro joias, documentos no lugar. Sugiro verificar junto à administradora. Dobrou o papel, deixou sobre a mesa e saiu como se nada tivesse acontecido. Arthur leu e releu aquele bilhete várias vezes, ainda escondido. Um misto de frustração e alívio tomou conta dele. Era como se esperasse um erro para justificar a frieza que havia construído em volta de si. Mas Laura não errou. Não caiu. Não vacilou. Só que isso não o fez confiar. Pelo contrário, o gesto honesto foi o que mais o desestabilizou. Porque para alguém que só via malícia ao redor, a honestidade crua parecia um tipo de ameaça diferente. Aqui desmonta. Nos dias seguintes, os testes continuaram, agora mais sutis. Dinheiro extra para compras, observação à distância, rastreamento dos passos. Arthur assistia tudo pelas câmeras como se fosse um detetive em busca de falhas. E tudo que via era disciplina. Laura comprava o básico, guardava notas fiscais, registrava trocos. Voltava direto para casa, dava banho na filha, Flora, uma menina doce que não falava, mas expressava tudo com os olhos. Arthur anotava cada gesto, cada cuidado, e algo dentro dele começava, contra sua vontade, a ceder. Naquela noite, no quarto de monitoramento, ele pausou o vídeo onde Laura secava o cabelo de Flora com um carinho absurdo. A criança ria baixinho e ela sorria de volta com os olhos, sem palavras, sem holofotes. Foi nesse instante que ele sussurrou para si mesmo, como quem admite uma derrota interna. Ela é real, não é? Mas ainda assim, não conseguiu confiar. E o pior,
Nem sabia se estava testando Laura ou tentando desesperadamente encontrar uma falha para justificar a própria solidão. Nos dias que se seguiram, Arthur intensificou sua vigilância. Passou a estudar cada passo de Laura com olhos clínicos, como quem busca não apenas rastros de um possível golpe, mas também sinais de uma história escondida. Vasculhou armários, encontrou um caderno com anotações detalhadas sobre medicamentos, rotinas de consultas médicas e receitas simples feitas com ingredientes baratos. Em um envelope guardado com cuidado, havia exames antigos de Flora, receitas de terapeuta ocupacional, fonoaudióloga e uma lista de brinquedos sensoriais. Tudo comprado com sacrifício visível. Não havia vaidade ali. Só uma mãe tentando manter a vida da filha nos trilhos. E isso, mais do que qualquer teste, mexia com Arthur, porque ele via naquela organização silenciosa a mesma disciplina que um dia sua esposa tinha com o filho que eles nunca tiveram. Só que Laura fazia tudo sozinha, sem ajuda, sem plateia. E isso desmontava sua lógica, sua desconfiança e, principalmente, sua carapaça de isolamento. Era como se cada rotina simples dela mostrasse o quanto ele havia se tornado amargo. E talvez por isso, o ressentimento em relação a ela crescesse junto com a admiração. Mas quem não gostava nem um pouco dessa mudança era João, Paulo. O sobrinho, sempre presente nas conversas sobre finanças, heranças e controle patrimonial, percebeu o brilho diferente nos olhos do tio. Fez questão de plantar dúvidas novas, mais venenosas. Ela é treinada, tio. Isso é atuação. Esse negócio da filha é carta emocional. Pode esperar que logo ela pede algo grande. Arthur ouviu calado, mas dessa vez não concordou. O que João não sabia, ou fingia não saber, era que Arthur já tinha lido cada centímetro dos relatórios financeiros da própria casa dos últimos meses. E o que encontrou foi bem diferente do que esperava. A única pessoa que manipulava números ali não era Laura, era João Paulo. Descobriu transferências suspeitas, decisões jurídicas que o sobrinho tomava sozinho, alterações silenciosas em documentos que o colocavam como procurador em situações importantes. Aquilo o atingiu como um soco no estômago. Pela primeira vez, ele percebeu que a desconfiança que alimentava contra os inocentes o tornara cego diante dos verdadeiros perigos. E o pior, quem estava lhe roubando não era a mulher simples que cuidava do jardim e da filha com delicadeza. Era o sangue do seu sangue. Naquela mesma noite, Arthur desceu até a biblioteca antiga, um dos poucos espaços da casa que ainda guardava a essência de sua esposa. Sentou-se na poltrona de couro desgastada e ficou ali, encarando o nada, com a pasta de documentos nas mãos. Os papéis mostravam o que ele se recusava a ver. João Paulo, aquele que dizia protegê-lo, vinha aos poucos, tomando conta de seus bens, como quem ocupa uma casa vazia, sem estardalhaço, sem armas, apenas com a caneta. Ele pensou nas conversas, nos almoços em família, nas vezes em que ignorou alertas sutis do contador, achando que tudo era paranoia. E agora entendia que estava mesmo paranoico, mas com a pessoa errada. Foi aí que a figura de Laura voltou à mente, não como suspeita, mas como contraste. Uma mulher que não sabia que estava sendo observada, mas agia com mais integridade do que qualquer executivo que ele conhecia. Uma funcionária que fazia compras com troco contado, que cuidava de uma filha autista como se cada centavo fosse um voto de esperança. Enquanto isso, ele, um homem com tudo, vivia em uma prisão construída por suas próprias desconfianças. E pela primeira vez, Arthur sentiu vergonha dele mesmo. Na manhã seguinte, tomou uma decisão silenciosa. Rompeu com o sobrinho sem avisar ninguém. Cancelou procurações, bloqueou acessos, chamou advogados e, com firmeza, retomou o controle total de seus bens. Foi frio, direto, como se estivesse limpando a casa de um invasor. João Paulo tentou argumentar, ameaçou, chorou, mas Arthur não cedeu. A ferida estava feita e não havia mais espaço para dúvidas. Após a reunião, ele caminhou pela casa em silêncio.
Quando chegou à varanda, viu Laura sentada no chão do jardim, penteando os cabelos de Flora. A menina sorria, enrolava os dedos nos fios da mãe e balbuciava sons sem palavras, mas com muito significado. Aquilo mexeu com Arthur de um jeito que ele não sabia explicar. O som de uma criança feliz, em uma casa que por tanto tempo só conheceu o silêncio, parecia um milagre cotidiano. Sentiu um nó na garganta. Por alguns segundos, quis descer e se sentar ali com elas, mas recuou. Ainda não era a hora. Mas sabia que precisava conversar com Laura. Precisava contar tudo. E mais do que isso, precisava ouvir. Mais tarde, naquele mesmo dia, Arthur pediu que Laura fosse até o escritório. Não usou o tom seco de patrão, nem chamou por interfone. Apenas apareceu à porta da cozinha e disse com voz baixa: "Pode me acompanhar, por favor?" Laura enxugou as mãos no avental, olhou nos olhos dele e assentiu. Subiram em silêncio. No escritório, ele ofereceu uma cadeira. Ela sentou com postura ereta, mãos sobre o colo, como quem já esperava ser chamada por algo sério, mas não demonstrava medo. Apenas aguardava. Arthur fechou a porta, respirou fundo e começou. "Eu sei de tudo. Que deixei o cofre aberto de propósito. Segui pelas ruas. Que li seus cadernos. Que testei cada atitude sua como se você fosse uma ameaça." Laura não reagiu. Não perguntou por quê. Não se defendeu. Apenas ficou ali, ouvindo. E isso, mais uma vez, desmontou Arthur. Ele esperava indignação, revolta, justificativas. Mas encontrou apenas presença, silêncio firme. E então, com a voz embargada, ele perguntou: "Por que você nunca me confrontou? Por que não disse nada?" Laura abaixou levemente o olhar, como quem busca força dentro de si, e respondeu com uma calma que cortava como navalha. "Porque quando a gente já perdeu demais, aprende a falar menos e fazer mais. Eu só fiz o que qualquer pessoa certa faria." Aquilo não era uma frase ensaiada. Era verdade, crua, direta, sem intenção de comover. E por isso mesmo, comoveu. Arthur se sentiu pequeno diante daquela mulher que havia passado por coisas que ele jamais suportaria. Ela não estava ali para ganhar favores, nem para pedir ajuda. Estava para trabalhar, criar a filha com dignidade e seguir em frente. E isso, vindo de alguém que ele vigiou como se fosse criminosa, era mais do que ele merecia. A sensação de injustiça se transformou em um peso real no peito. Pela primeira vez em anos, ele não tinha nada a dizer. Só conseguiu balançar a cabeça e sussurrar um "me desculpa", que quase não saiu. E Laura, em vez de aceitar ou rejeitar, apenas disse: "Eu entendo." E isso, vindo dela, foi como um abraço que ele nunca soube pedir. Depois daquela conversa, algo mudou no ar da casa. Não foi imediato nem barulhento, mas era perceptível. Arthur deixou de observar Laura como quem caça erros. Passou a observá-la como quem tenta entender o que nunca viveu. Começou a notar o cuidado com que ela ajeitava a roupa de Flora antes de sair para a terapia. Como ela deixava um prato coberto na geladeira para o jantar, mesmo quando ninguém pedia. E como, mesmo depois de um dia inteiro de trabalho, ainda sentava no chão com a filha para desenhar, cantar ou simplesmente olhar o céu. A presença de Laura preenchia os espaços, mas sem invadir. Era uma presença do tipo que cicatriza. E Arthur, sem admitir, passou a se permitir estar por perto. Sentava-se mais vezes na varanda. Às vezes, fazia perguntas simples para Flora, que respondia com olhares e sons desconexos, mas cada vez mais frequentes. Um dia, ao vê-la sorrir, ele se pegou sorrindo de volta. E entendeu, enfim, que o desconcertava em Laura não era só a honestidade. Era o modo como ela fazia o mundo parecer menos pesado. Foi nesse período que ele tomou a segunda decisão mais importante desde a morte de sua esposa. A primeira foi afastar João Paulo. A segunda foi reescrever o que significava casa. Sentou com o advogado de confiança e fez um adendo no testamento. Garantiu a moradia vitalícia de Laura e Flora ali, naquela mansão que um dia foi palco de silêncio e desconfiança. Mas não contou a ninguém. Era o tipo de gesto que não precisava de anúncio.
Paralelamente, reajustou o salário dela. Dobrou. Deixou o novo valor aparecer como um erro administrativo no contra-cheque. Quando ela procurou a administração para avisar, foi orientada a falar diretamente com ele. Ela bateu a porta, entregou o holerite e disse: "Acho que houve um engano." Arthur apenas sorriu e respondeu: "Não foi engano. É o mínimo." Laura não discutiu. Agradeceu com um aceno leve e saiu da sala. Não havia espaço para vaidade entre eles. Só um respeito silencioso e um tipo de confiança que, uma vez cultivada, não precisa de palavras para florescer. Antes de continuar, já se inscreva no canal e deixe seu like se está gostando da história. E comente o que você acha que vai acontecer a seguir. O tempo passou e as rotinas começaram a ganhar novos contornos. A mansão, antes gelada e imponente, começou a carregar vestígios de vida. Não era mais só o cheiro do café e o som dos passos dos empregados. Era Flora rindo na sala. Era a música baixa vinda da cozinha. Era o som dos lápis riscando papel. Pequenas coisas que pareciam banais, mas que mudavam tudo. Arthur passou a almoçar em casa com mais frequência, sem avisar. Sentava à mesa com o prato que Laura preparava sem cerimônia, com o tempero exato que lembrava sua infância. Não elogiava com palavras, mas repetia o prato. À noite, às vezes aparecia no jardim apenas para ficar perto de onde Flora brincava. Em uma dessas tardes, ela o chamou com o jeitinho dela. "Seu Tu, vem!" Laura arregalou os olhos, surpresa. Arthur também paralisou. "Seu Tu?" perguntou, sem entender. Laura sorriu com os olhos marejados. É o jeito dela de dizer seu Arthur. Ela tá tentando. E ali, naquele apelido torto e puro, algo dentro dele se quebrou. Ou talvez, finalmente, se curou. Naquela noite, Arthur abriu a última garrafa de vinho da safra especial que ele e a esposa haviam começado antes do acidente. Era uma garrafa que ele guardava como se fosse relíquia. Nunca teve coragem de abrir, como se fosse o último laço com Mariana. Mas agora não era luto que ocupava o coração. E dele era gratidão. Sentou na varanda, sozinho, com a taça na mão, e pensou em tudo que havia vivido nos últimos anos. Na dor, na solidão, na paranoia, nos testes inúteis. E, principalmente, pensou em Laura e Flora. Pensou na forma como aquela menina, sem dizer uma palavra, ensinou-o a ouvir de novo. E então decidiu, faria algo especial, algo que celebrasse essa virada. No dia seguinte, ligou para o antigo enólogo da família e pediu que fizesse uma nova rotulagem para a próxima safra. O nome rótulo seria simples, Flora, e no verso uma frase que carregava tudo o que ele havia aprendido desde que deixou de se proteger. O que dá sentido à casa não são as paredes, são os que ficam. A notícia da saída definitiva de João Paulo dos negócios da família caiu como uma bomba entre os poucos parentes que ainda orbitavam ao redor de Arthur. Alguns fingiram surpresa, outros tentaram intervir. Mas Arthur, firme como poucas vezes havia sido, cortou qualquer ponte. Disse que não devia explicações. E não devia mesmo. O sobrinho havia se aproveitado de sua dor, do seu luto, da sua fragilidade. E isso, para ele, era imperdoável. Laura soube da história por terceiros, mas não perguntou nada. Nunca se metia em assuntos que não fossem do seu papel. Mesmo assim, Arthur sentia vontade de contar. Não para ser compreendido, mas porque pela primeira vez em anos, queria compartilhar algo com alguém que escutasse de verdade. E Laura escutava até no silêncio. Um dia, sentados na beira do jardim, ele falou sem ser perguntado. Cortei o mal pela raiz. Ela não perguntou qual, apenas respondeu. Tem raiz que, se deixar, vira floresta. E com essa frase simples, Arthur teve certeza de que não havia mais volta. Aquela mulher não era só empregada, era bússola. Flora, por sua vez, florescia. A menina que antes mal encarava alguém nos olhos, agora arriscava passos de dança com os pés descalços no gramado. Balbuciava sons novos. Apegava-se a Laura com a segurança de quem encontrou seu aporto. E aos poucos também a Arthur.
Um dia, durante um café da tarde, ela se aproximou do colo dele e, do nada, encostou a cabeça em seu ombro. Arthur congelou. Não sabia o que fazer com aquele gesto. Era como se o mundo inteiro tivesse parado por um segundo. Ele não se mexeu, só deixou. E ali entendeu o que significava ser visto. Não como milionário, não como patrão, mas como alguém que estava tentando. A partir daquele dia, começou a chamá-la pelo apelido que só ele usava, Florinha. E ela retribuía com sorrisos, toques leves no rosto e um carinho tímido, mas genuíno. Laura via tudo de longe, com olhos marejados, mas sem interferir. Sabia que o laço estava sendo criado do jeito mais puro que existe, sem exigência. Com o tempo, a presença de Laura se tornou mais do que natural na casa. Tornou-se essencial. Não por obrigação, mas por afeto. Era ela quem sabia o horário exato das terapias de Flora. Quem fazia os bolos que a menina conseguia comer sem resistência. Quem lembrava Arthur de almoçar quando ele se perdia nos papéis da empresa. Mas nunca com intromissão, sempre com um jeito sutil, como quem entende os limites sem precisar mapeá-los. E Arthur, aos poucos, passou a consultá-la sobre pequenas decisões da casa. Um ajuste na rotina da cozinha, um novo brinquedo para a Flora, até a reforma do quarto de hóspedes, que ele transformaria em uma sala sensorial para a menina. Laura ouvia tudo, opinava com firmeza e carinho. E isso o tocava de um jeito novo, porque ela nunca tentava agradar, apenas dizia o que achava certo. Um dia ele lhe perguntou, já com um sorriso contido, "Você sempre foi assim tão reta?" E ela, sem ironia, respondeu, "Não, só aprendi cedo que dobrar demais a alma, uma hora ela quebra." Naquela noite, Arthur demorou para dormir. Reviu mentalmente todas as vezes em que testou Laura, como quem passa vergonha por uma crueldade antiga. Sentiu remorso verdadeiro, não pelo plano do cofre, nem pelas câmeras, mas por ter acreditado pequena que ela era, quando na verdade era ele quem encolheu por tanto tempo dentro de suas próprias paredes. Ao deitar, olhou para o teto e se pegou pensando no futuro. Algo que não fazia havia anos, e pensou diferente. Não como projeção de investimentos, nem expansão de negócios. Pensou em sons, a risada de Flora, o barulho da panela de pressão, o som da porta abrindo às 6 da tarde. Coisas simples, mas que juntas compunham algo maior, pertencimento. Percebeu que a mansão, que antes era apenas abrigo de muros altos e câmeras escondidas, agora era um lar. E isso não veio com contrato, veio com confiança e com gente que fica. Alguns funcionários mais antigos começaram a notar a mudança no patrão. Ele estava menos ríspido, mais presente e, principalmente, mais humano. Chegava antes do horário, conversava com Flora quando ela passava pelo corredor, até arriscava preparar o próprio café de vez em quando. Laura também mudou, mas de outro jeito. Estava mais leve. Sabia que não era mais vista como apenas a nova. Era respeitada. Seu espaço era claro, seu valor reconhecido. Ainda assim, ela mantinha a mesma postura, firme, silenciosa, mas com um brilho nos olhos que não carregava no início. Um dia, ao sair com Flora pela porta dos fundos, deu de cara com João Paulo, que voltava para buscar alguns pertences sob ordens jurídicas. Ele olhou de cima a baixo, com aquele ar cínico que ela conhecia bem. "Já tá confortável aí, né?" disse com desdém. Laura apenas respondeu com uma "Confortável é quem dorme com a consciência limpa." E foi embora. Ele não teve resposta, só o silêncio. E esse doeu mais que qualquer ofensa. Naquela tarde, Arthur soube do encontro pelos olhos de Flora. A menina chegou da rua mais calada do que o normal, segurando o braço da mãe com mais força. Laura apenas comentou por alto. "Encontrei seu sobrinho. Ele não mudou." Arthur suspirou fundo. "Nem vai." Depois dessa conversa, ele tomou mais uma atitude. Transferiu oficialmente parte do terreno da casa para uma fundação que daria suporte à mãe solo com filhos com deficiência. Deu o nome de Casa Florinha. Disse que era em homenagem à menina que lhe ensinou o valor do que realmente importa.
Laura recebeu a notícia com lágrimas contidas e um sorriso que não precisava de mais palavras. Era como se o mundo, por fim, tivesse entendido que gentileza não é fraqueza e que algumas histórias, mesmo silenciosas, são as que mais transformam. Arthur, ao anunciar a fundação, disse apenas: "Isso é o mínimo diante de tudo que recebi sem nunca ter pedido." O anúncio da Casa Florinha teve repercussão discreta na imprensa local, mas enorme entre os moradores da região. Muitas mães começaram a escrever cartas, enviar mensagens, agradecer mesmo sem conhecer Laura pessoalmente. Uma delas dizia: "Nunca pensei que alguém como eu pudesse inspirar uma ação tão bonita. Obrigada por existir." Laura lia tudo em silêncio, com o mesmo cuidado com que dobrava as roupas de Flora. Nunca buscou reconhecimento. Só queria espaço para cuidar da filha com dignidade. Mas aquele impacto real na vida de outras mulheres como ela, a tocava de forma profunda. Era como se depois de anos sendo invisível, alguém dissesse: "Eu te vejo." E isso era mais que qualquer prêmio. Arthur observava tudo de longe. Vez ou outra perguntava se ela precisava de ajuda com as respostas, com os documentos. E ela, sempre gentil, dizia: "Não, já enfrentei coisa mais difícil do que carinho." Um domingo de manhã, Flora acordou mais agitada do que o normal. Laura percebeu que havia algo diferente. A menina queria sair, ir ao jardim, correr atrás dos passarinhos, e foi o que fizeram. Arthur viu da janela e desceu sem pensar. Encontrou as duas no meio do gramado, descalças, rindo com o vento. Sem querer atrapalhar, ficou parado, apenas assistindo. Até que Flora o viu, abriu os braços e correu. Correu mesmo, como nunca antes. Abraçou as pernas dele com força e disse, com o esforço de quem aprende cada sílaba: "Seu Tu, vem com a gente." Era a primeira frase inteira que ele ouvia sair da boca dela. Laura congelou. Arthur também. Não havia trilha sonora nem câmera para registrar. Só o momento. Ele se abaixou, abraçou a menina com força e, com os olhos marejados, olhou para Laura. "Você tem ideia do que acabou de acontecer?" Ela assentiu em silêncio, mas por dentro, o coração dela gritava: "Sim, isso é o que eu chamo de milagre." Naquela noite, Arthur não conseguiu dormir. Ficou repassando mentalmente o som da voz de Flora, aquela frase inteira perfeita na sua imperfeição. Era como se a casa tivesse finalmente encontrado sua voz também. E ela vinha de quem menos se esperava, não dos discursos empresariais, nem dos jantares de gala, mas de uma criança que lutava com cada palavra, e de uma mãe que nunca deixou de acreditar que um dia ela falaria. No dia seguinte, Arthur decidiu tirar o dia de folga, algo inédito. Quis fazer o café da manhã, preparar panquecas do jeito que viu Laura. E fazer. Errou a mão, claro. Sujou a cozinha toda. Mas Flora riu tanto que ele achou que aquilo valia mais do que qualquer receita certa. Laura, ao ver a bagunça, não brigou, só deu risada. A primeira risada leve, livre, que Arthur ouviu sair dela. E ali, com a cozinha coberta de farinha e a mesa bagunçada, ele teve certeza. A casa, finalmente, era viva. Mais tarde, naquele mesmo dia, enquanto Flora cochilava no sofá com a cabeça no colo de Laura, Arthur se sentou na poltrona ao lado e ficou em silêncio por um tempo. Depois, disse: "Sabe, eu passei anos achando que gente como você só queria algo em troca, que todo mundo tinha um plano escondido. E talvez eu tenha me tornado o que mais temi, um homem incapaz de confiar." Laura o olhou com ternura, sem julgamento. "Confiança, seu Arthur, não nasce pronta. A gente vai plantando, um gesto de cada vez." Ele assentiu. Sentia vergonha, sim, mas também gratidão, pela paciência dela, pela constância, e por não ter desistido mesmo quando ele fez, por merecer o contrário. "Você mudou tudo aqui dentro", disse, tocando o peito, "mas nem sei como agradecer." Laura balançou a cabeça devagar. "Não precisa agradecer, só continue sendo o que Flora vê em você." E naquele instante, Arthur entendeu que não precisava fazer grandes gestos, bastava permanecer. A relação entre os três foi se consolidando em uma rotina quase mágica, mas sem exageros. Eram os pequenos gestos que sustentavam aquela nova vida.
os desenhos de Flora colados na geladeira, os cafés divididos em silêncio na varanda, as mãos que se encontravam por acaso e ficavam um segundo a mais do que o necessário. Não havia declarações, promessas ou planos mirabolantes. Havia presença. E presença, Arthur descobriu, era tudo o que ele sempre quis, mas nunca soube pedir. Um dia, ao olhar para uma foto antiga da esposa, sentiu um misto de saudade e gratidão. Ela teria gostado de Laura, ele pensou. Teria acolhido Flora como neta. E talvez, só talvez, tivesse orgulho dele agora. Porque, pela primeira vez, ele não estava fugindo da dor. Estava vivendo apesar dela. E isso, para um homem que passou anos se escondendo atrás de muros e cifras, era mais do que evolução. Era redenção. Antes de continuar, já se inscreva no canal e deixe seu like se está gostando da história. E comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Em uma tarde de outono, sentaram-se os três sob uma árvore no quintal, com uma toalha estendida e pedaços de bolo de fubá espalhados entre risadas e farelos. Flora já arriscava mais palavras. Chamava a mãe de Lalá e o patrão de seu tu, como sempre, mas agora dizia também boia para bola, cal para carro. Cada sílaba era uma vitória. Laura observava a cena com olhos brilhando, mas sem dizer nada. Apenas absorvia. E Arthur, deitado com as mãos atrás da cabeça, soltou. Nunca pensei que felicidade fosse isso aqui. Laura respondeu sem olhar diretamente. Felicidade, às vezes, é só poder respirar com leveza. Ele fechou os olhos, deixou o vento bater no rosto e pensou. Faz sentido. Porque ali, deitado ao lado de quem construiu um lar com o que o mundo costuma ignorar, amor, paciência e coragem silenciosa, ele enfim entendia. Não era mais sobre testes, era sobre confiar e sobre recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. Pouco tempo depois, Arthur fez algo que surpreendeu todos os funcionários da casa. Organizou uma confraternização simples, apenas com os colaboradores mais próximos. Um churrasco no quintal, com direito à música ao vivo e brinquedos para as crianças dos empregados. Algo que ele jamais teria feito antes. Mas agora fazia sentido. Queria celebrar, não os lucros da empresa, mas a vida que estava conseguindo reconstruir. Durante o almoço, Flora correu entre as mesas com uma flor de papel na mão, rindo alto. Laura a acompanhava com os olhos, sempre atenta, sempre presente. Arthur, ao ver aquela cena, sentiu que era hora. Pegou o microfone do músico e com voz serena falou. Queria dedicar esse dia à pessoa que me mostrou que o verdadeiro valor de uma casa está em quem a habita com honestidade, com amor e com coragem. Laura, você mudou minha vida. E Flora, você me ensinou a ouvir de novo. Obrigado. O silêncio que se seguiu foi de emoção contida. E os aplausos vieram fortes, sinceros, como um abraço coletivo. Na semana seguinte, o primeiro rótulo da nova safra de vinho ficou pronto. Simples, elegante, com letras delicadas e uma pequena flor desenhada à mão por Flora. O nome? Flora. No verso, que Arthur fez questão de manter discreta, mas profundamente significativa. O que dá sentido à casa não são as paredes, são os que ficam. Ele guardou algumas garrafas para momentos especiais, mas enviou outras para pessoas que, de algum modo, fizeram parte da sua transformação. O contador que o alertou sobre João Paulo, a terapeuta de Flora, até a cozinheira antiga que ainda mandava bolinhos por afeto. Laura recebeu a dela em silêncio. Apenas olhou, passou os dedos pelo rótulo e disse, ela vai guardar para quando crescer. Arthur sorriu. E vai saber exatamente por quê. Porque ali, naquele vinho, naquela frase e naquela casa, havia mais do que memórias. Havia vida, havia futuro, havia amor sem anúncio. Com o passar dos meses, Flora começou a desenvolver ainda mais sua comunicação. As sessões com a fonoaudióloga mostravam avanços que antes pareciam inalcançáveis. Laura anotava cada nova palavra num caderninho especial, que chamava de Diário das Conquistas. E Arthur, que antes se ocupava com relatórios e lucros, agora se envolvia na rotina como um verdadeiro avô não declarado.
Levava Flora a consultas, esperava no carro ouvindo música clássica, perguntava sobre cada nova sílaba que ela aprendia, como quem aguarda um presente. Os funcionários da casa também mudaram de postura. Já não viam Laura como apenas uma empregada, mas como alguém que carregava respeito. E Flora era o xodó de todos. O jardineiro ensinava nomes de flores. A cozinheira fazia receitas especiais só para ela. Era como se aquela menina tivesse, com sua pureza e esforço, transformado o coração de uma casa inteira. E no centro disso tudo havia Laura, firme como sempre, silenciosa, mas cada vez mais radiante. Um dia, enquanto arrumava a estante do escritório, Arthur encontrou um envelope antigo com a letra de sua esposa. Era uma carta que ela havia escrito antes de falecer, mas que ele nunca teve coragem de abrir. Sentou na poltrona, respirou fundo e, finalmente, leu. A carta sobre dor, falava sobre a esperança de que um dia ele não se fechasse ao mundo. Você é bom, Arthur. Só não pode esquecer disso quando eu me for. Ele fechou os olhos com a carta sobre o peito e chorou. Não de tristeza, mas de alívio, porque de algum modo ela estava certa. Ele não se perdeu. Estava reencontrando partes de si mesmo no sorriso de uma criança e na força de uma mulher que nunca pediu nada além de respeito. Naquele momento, ele decidiu emoldurar a carta e colocá-la na entrada da casa. Ao lado, mandou gravar uma placa com os nomes de todos que, de alguma forma, deram sentido àquela nova história. Em letras grandes no topo estava Flora, Laura e o que ainda está por vir. Certa manhã, Flora apareceu com um desenho nas mãos. Tinha usado lápis de cor e cola com glitter para fazer 3 figuras de mãos dadas. Uma mulher com um vestido lilás, um homem de terno azul e uma menina de cabelos soltos com um sol enorme ao fundo. Entregou a Arthur com um sorriso tímido e disse: "Nossa, casa." Ele segurou o papel como se fosse ouro. Laura, ao ver, levou a mão à boca tentando conter a emoção. Não era só um desenho infantil, era uma declaração de pertencimento, de afeto, de estrutura. Arthur mandou emoldurar e colocou bem no centro da sala. Quando visitantes viam, perguntavam quem eram os 3. E ele sempre respondia com um tom leve, mas firme: "Minha família." Era assim que ele se sentia agora. Não importava a ausência de laços sanguíneos, nem as convenções sociais. Aquele vínculo era real. E era mais forte do que qualquer contrato ou herança. Em um jantar reservado, apenas os 3 à mesa, Flora fez algo inesperado. Pegou um guardanapo, limpou o canto da boca de Arthur, como já vira Laura fazer, e disse: "Seu tu, te amo." As palavras saíram com dificuldade, mas estavam ali, claras, inegáveis. Arthur parou. O talher caiu do prato. Laura levou a mão ao coração. O silêncio foi absoluto por alguns segundos. Depois, Arthur se levantou, ajoelhou ao lado da menina e disse, com lágrimas escorrendo: "Eu também te amo, Florinha." E olhou para Laura, que já não conseguia conter o choro. "E amo você também, não por tudo que fez, mas por tudo que é." Não houve beijos cinematográficos, nem declarações teatrais. Apenas mãos que se encontraram sobre a mesa. E naquele gesto simples estavam todas as promessas do mundo. Porque o amor, quando é verdadeiro, não precisa gritar. Ele se reconhece no silêncio. Aquela noite marcou um novo capítulo, ainda mais profundo, na história que estavam construindo juntos. Não houve mudanças imediatas ou alardes públicos, mas algo entre eles se assentou com mais firmeza. Laura passou a ocupar um espaço que não tinha nome, mas era inquestionável. Já não era apenas a mulher que cuidava da casa e da filha, era parte do alicerce que sustentava aquela família reconstruída. Arthur, por sua vez, encontrou um novo ritmo. Menos reuniões, mais manhãs de pão na chapa e suco de laranja. Às vezes, cancelava compromissos só para buscar Flora na terapia. Outras vezes, surpreendia Laura com um livro novo, um elogio tímido ou simplesmente sua presença mais leve, mais inteira. O homem que antes desconfiava de tudo, agora confiava no essencial. Porque entendeu que confiança não se impõe, ela se cultiva.
E ele teve a sorte de encontrar uma mulher que soube plantar mesmo em terreno árido. Flora continuava crescendo, e com ela crescia também a certeza de que tudo o que estavam vivendo era real. As palavras aumentavam, os abraços também. E Laura, mesmo exausta em alguns dias, já não carregava mais sozinha o fardo da criação. Dividia. E ser acolhida assim, sem precisar implorar por ajuda, sem precisar se anular, era algo novo para ela também. Um dia, enquanto dobrava roupas com Arthur, ele comentou: "A vida tem sido mais bonita desde que você chegou." Laura sorriu sem responder, porque ela sabia que, às vezes, o silêncio dizia tudo. E ali, entre pilhas de roupas limpas, memórias antigas e novos começos, ambos entenderam que recomeçar não era apagar o passado, era aprender a conviver com ele, sem medo, sem vergonha, com afeto. E isso para eles valia mais do que qualquer jura. Era a prova viva de que até o solo mais machucado pode, um dia, florescer. Chegou o Natal, o primeiro que passaram juntos oficialmente como uma nova família. A casa foi decorada de forma simples, com enfeites feitos à mão por Flora e alguns pisca-piscas que Arthur mesmo pendurou, tropeçando nos fios, claro. No jantar, não havia pompa nem convidados importantes, apenas os três, sentados à mesa com velas acesas e risadas sinceras. Flora usava um vestidinho branco com laço azul. Laura, um vestido discreto, mas com brilho nos olhos que nunca havia mostrado antes. Arthur vestia uma camisa de linho que Mariana tinha lhe dado anos atrás, como forma de homenagem silenciosa. Após a ceia, Flora subiu no colo dele com um pacotinho embrulhado em papel de presente. Era um desenho novo, agora com 4 figuras. Ela, Laura, Arthur e uma estrela com asas. "É a mamãe do céu", disse apontando. Arthur não conteve as lágrimas, Laura também, porque ali, naquele desenho singelo, havia mais do que arte infantil. Havia conexão e o sagrado da reconstrução. Mais tarde, quando todos já dormiam, Arthur ficou na varanda olhando o céu. Segurava uma taça do vinho Flora, mas não bebia. Apenas sentia. Pensava em como tudo tinha começado. O cofre aberto, os testes, a desconfiança. E agora, ali estava ele, vulnerável, feliz, grato. Vida que não planejou, mas que talvez merecesse. Pegou o celular e escreveu uma nota para si mesmo. "Não foi ela quem passou no meu teste. Fui eu quem teve a chance de ser testado. E ela me aprovou sem saber." Guardou o aparelho no bolso, sorriu olhando a lua e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se em paz. Porque entendia, agora com clareza, que lares não se constroem com tijolos. Se constroem com gente que fica, com abraços sinceros, com palavras ditas com esforço e silêncio cheio de amor. E naquele silêncio da noite, ele escutou a própria alma dizer: "Agora sim você voltou para casa." Nos dias seguintes, a vida seguiu seu ritmo manso e cheio de pequenos milagres. Flora começou a frequentar a escola especializada, sempre acompanhada por Arthur ou Laura, e os professores logo perceberam sua evolução. "Ela tem um mundo inteiro dentro dela", disseram, e Arthur concordava. Em casa, a rotina se equilibrava entre as tarefas, os cuidados, as descobertas e os silêncios preenchidos de sentido. Laura passou a dedicar uma parte do tempo à fundação, ajudando outras mães com informações, acolhimento e suporte. Arthur a observava de longe, admirando não só a força dela, mas sua humildade, sempre com os pés no chão, com a fala firme e o coração aberto. A mansão, antes símbolo de solidão e controle, agora era espaço de acolhimento. Um lar de verdade. Chegavam flores no portão, cartas de agradecimento, bilhetes de mães que se sentiam vistas. E Laura, ao ler cada um, entendia que sua dor, ao ser exposta com dignidade, tinha se transformado em ponte. E assim, o que começou como um teste de desconfiança, terminou como a maior lição de humanidade que Arthur poderia receber. Ele, que achava saber tudo sobre valor, descobriu que o mais precioso da vida é o que não se compra: confiança, presença, amor real.
e entendeu, enfim, que algumas pessoas entram em nossa vida não para serem salvas, mas para nos salvar. Laura nunca quis ser heroína, só queria criar a filha com dignidade. Mas, no processo, ajudou um homem quebrado a se reconstruir. E Flora, com seus gestos simples e suas palavras conquistadas uma a uma, selou esse vínculo que nem o tempo nem a morte conseguirão apagar. Ao final daquela história, não havia vilões caricatos, nem mocinhos perfeitos, só pessoas reais tentando fazer o melhor com o que a vida lhes deu. E talvez essa seja a moral mais importante de todas, que o amor não se mede em palavras, mas em permanência. Porque no fim das contas, só fica quem ama de verdade.